Muito bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre eletromagnetismo, hoje eu vou apresentar para vocês mais um componente eletrônico que irá aparecer nos seus circuitos lá na parte que envolve a eletricidade, ok? Então, esse novo elemento do circuito que vai surgir, ele é o indutor, tá? Então, o indutor, ele é um elemento passivo, tá? Ele não é ele não é alimentado externamente, né? Ele está ali no circuitinho, não influencia muito no sentido de consumo de energia e etc e tal, mas ele tem a característica de armazenar energia na forma de campo magnético quando uma corrente começa a passar por ele, certo? Vamos lembrar que quando a gente tem o nosso solenoide e ele começa a ser alimentado por uma corrente elétrica, ele acaba se comportando como um eletroímã. Então, essa energia armazenada é o que vai fazer dele um indutor. Quando você observar no circuito esse desenho aqui, esse é a representação do indutor no seu circuito eletroeletrônico, tá certo? Bom, a indutância de um indutor é a medida de sua capacidade de autoinduzir, ou seja, de produzir uma tensão entre os seus terminais quando a corrente varia. Então, por exemplo, eu tenho aqui um solenoide, tá? Esse solenoide aqui é composto de diversas espiras enroladas, né? Ele tem um comprimento L entre os seus extremos aqui de onde estão enrolados esses solenoides. Ele tem uma seção transversal aqui, tem a permeabilidade magnética, tá? Tem uma quantidade de número de voltas e a indutância do indutor é calculada através dessa equação matemática aqui. Daqui a pouquinho ali na próxima página eu vou comentar. Tá? A unidade de medida da indutância é o Henry, ok? Num circuito, para que ele vai ser usado esse indutor? O indutor ele vai ser utilizado basicamente para poder absorver a energia proveniente de algumas frequências. Então, por exemplo, você vai conseguir confeccionar a partir dos indutores nos seus circuitos, circuitos onde você permite que apenas determinadas frequências passem e outras fiquem absorvidas através dele. Então, você tem normalmente os circuitos passa alta ou os circuitos passa baixa, tá certo? Mas isso você vai ver mais especificamente lá na eletrônica, certo? Então, aqui eu tenho a indutância com a unidade de medida, o Henry, né? Eu tenho aqui a permeabilidade magnética do material. Se for o ar, nós já usamos isso diversas vezes, né? 4π vezes 10 na menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Então, dessa forma, o número de espiras não tem unidade, né? A área vai ter que ser em metros quadrados e o comprimento aqui vai ter que ser em metros, certo? Isso aqui quando eu tiver um indutor com essas características aqui, enroladinho um ao lado do outro. Mas se eu tiver um indutor onde ele tiver completamente enrolado um sobre o outro, quase praticamente não tiver nenhum comprimento, aí eu vou usar essa fórmula aqui, a variação do fluxo sobre a variação da corrente elétrica, certo? Bom, a tensão que vai surgir entre os terminais do meu indutor, eu vou calcular multiplicando isso aqui, o L vezes ΔI, ΔT, tá? Então, lembra que, conforme a gente acabou de ler, eu só vou ter a produção de uma tensão quando eu tiver uma corrente elétrica variando, tá? Então, para eu ter uma corrente elétrica variando, aqui está, ΔI sobre ΔT. Então, normalmente aqui eu vou ter amperes por segundo, né? Aqui eu vou ter o Henry e aqui eu vou ter o volts, certo? Bom, a energia que esse indutor vai armazenar. Então, ele vai depender do valor da indutância vezes a corrente elétrica ao quadrado sobre 2, certo? Então, ele vai ser associado no circuito, vai ter essa tensão envolvida quando eu passar pelo meu indutor, lá, a minha corrente elétrica, e eu vou ter aqui essa energia armazenada. Bom, aqui eu fiz uma ressalva, né? Então, por exemplo, a associação de indutores é semelhante à associação de resistores. O que isso significa?
que se eu tiver dois indutores, um ao lado do outro, tá? Com L1 e L2, o meu L resultante, aquele que eu vou substituir no lugar desses dois, vai ser quem? O L1 mais o L2. Se por acaso eu tiver dois indutores, um em paralelo ao outro, tá? Aí eu vou usar aquela relaçãozinha, né, de que a indutância resultante vai ser L1 vezes L2 sobre L1 mais L2. Tá? Exatamente como você fazia nos resistores elétricos, certo? Bom, aí agora vamos começar a resolver alguns exercícios. Problema 13. Então, o problema 13 ele me diz o seguinte. A energia armazenada num certo indutor é de 25 milijoules. Então, a energia vai ser 25 milijoules. Já vamos trocar esse 25 mili por seu 10 na menos 3, né, para deixar tudo já no sistema internacional, quando a corrente é de 60 miliamperes, ou seja, 60 vezes 10 na menos 3 amperes. Aí ele pede qual o valor da sua indutância. Bom, para eu calcular a indutância aqui, lembra que eu tenho energia, então eu vou usar E é igual a L vezes I ao quadrado sobre 2, substituindo os valores 25 vezes 10 na menos 3, o L é o que eu quero calcular, o I 60 vezes 10 na menos 3 ao quadrado sobre 2. Então, eu quero deixar o L sozinho, né? Então, eu vou passar esse 2 que está lá dividindo para cá multiplicando. Quando você resolve isso daqui, você vai ter 60 ao quadrado é 3.600. 10 na menos 3 ao quadrado é 10 na menos 6. Como ele está aqui multiplicando, eu joguei ele para lá dividindo. E aí, quando você resolve essa conta, você vai encontrar que a indutância desse indutor é de 13,89 Henry, ok? Bom, agora esse problema de número 14. Um solenoide de comprimento. Então, o comprimento dele, o L minúsculo, né? 85 centímetros, que vai corresponder a 0,85 metros, tem uma área de seção transversal de 17 centímetros quadrados. Lembra que cada metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados? Então, quer dizer que isso aqui vai ter 17 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Nesse caso aqui, ele está falando de 950 espiras, as quais estão sendo percorridas por uma corrente elétrica de 6,6 amperes. Aí ele pede, calcule a energia total armazenada no interior desse solenoide. Bom, para eu calcular essa energia, vai ser L vezes I ao quadrado sobre 2. Entretanto, eu ainda não disponho do valor do L. Bom, então eu vou ter que ir lá calcular o L. Nesse caso aqui, eu vou usar aquela equação. Permeabilidade magnética, número de espiras ao quadrado, vezes a área transversal sobre o comprimento do meu solenoide. Então vai ficar 4π vezes 10 na menos 7, vezes o 950 ao quadrado, vezes a área que é 17 vezes 10 na menos 4, sobre 0,85, que é o comprimento, ok? Bom, aí agora, quando você multiplica a parte aqui de cima, você vai encontrar 6,137 vezes π vezes 10 na menos 4 sobre 0,85, tá? Vou substituir aqui o π pelo nosso 3,14, 15 e por aí vai, né? E aí você vai encontrar que essa indutância ela vai valer 2,268 vezes 10 na menos 3 Henry. E é exatamente esse valor que eu vou substituir aqui para calcular a energia que vai ficar armazenada. 2,268 vezes 10 na menos 3 vezes a minha corrente 6,6 ao quadrado sobre 2.
Dessa forma, eu vou concluir que ele vai conseguir armazenar uma energia de 4,94 vezes 10 na menos 2 joules. Ok? Então essa é a energia que esse indutor, com essas características, nessas circunstâncias, ele vai armazenar. Ok? Bom, o problema de número 15, ele nos diz o seguinte. De que modo podemos gerar uma força eletromotriz induzida? Bom, força eletromotriz é o epsilon, que aqui é a diferença de potencial ou potencial elétrico que vai estar entre os terminais do meu indutor. Nesse caso, 60 volts. Quando ele tem uma indutância de 12 Henry. Bom, aí vamos lembrar o seguinte. A equação que envolve a diferença de potencial e a indutância é essa daqui, ó. V é igual a L vezes ΔI sobre ΔT. Então eu tenho aqui 60 volts, aqui 12 Henry, ΔI sobre ΔT. Esse 12 vai vir para cá dividindo. Então vai ficar 60 sobre 12, 5 amperes por segundo. Então, se eu quero gerar 60 volts em um indutor de 12 Henry, eu vou ter que providenciar uma corrente elétrica que esteja variando a uma taxa de 5 amperes por segundo, certo? Bom, e a questão 16, eu tenho o seguinte. A indutância de uma bobina de enrolamento compacto de N espiras é tal que uma força eletromotriz, então vamos lá de novo, força eletromotriz é uma diferença de potencial, 3 milivolts, ou seja, 3 vezes 10 na menos 3 volts, é criada mediante uma corrente que varia a uma taxa de. Então, o meu ΔI sobre ΔT, ele vai ser de 5 amperes por segundo. Qual é a indutância dessa bobina? Então, o V é igual a L vezes o ΔI sobre o ΔT. Então, eu vou ter 3 vezes 10 na menos 3 igual a L vezes 5. Esse 5 vai para lá dividindo. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 na menos 3 sobre 5. Isso aqui vai ficar 6 vezes 10 na menos 4 Henry. Esse conteúdo aqui, eu acho que ele vai ser de muita relevância, principalmente para o curso de telecomunicações, né? Mas, por exemplo, quando você pensa para o pessoal de hack, essas questões envolvendo a instalação elétrica de compressores, isso também vai ser extremamente importante. Sugiro a todos que façam os exercícios propostos. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.